Boa noite. Acho que a maioria de vocês me conhecem, né? Marli. Sou casada com meu José, Paulinho, tio Paulinho, há 1 ano, 3 meses e alguns dias, aqui nessa paróquia, inclusive. Tive essa graça. E somos da Fraternidade Nossa Senhora dos Navegantes, em São Bernardo do Campo. Não sou pregadora, sou devota de Santa Rita, e me convidaram para falar dela. E quando eu tive uma graça que eu alcancei, eu estive na paróquia dela, aqui no Pari, do lado de vocês. E ela falou muito no meu coração. O que eu quero de você é que você espalhe o meu nome para todos os cantos que você for. E todos que me pediam oração, eu sempre tocava no nome dela, faz o terço de Santa Rita. E depois de tanto tempo eu fui convidada aqui a falar. Quer dizer, eu nem poderia falar que não viria, porque eu estaria sendo contra aquilo que ela me pediu, né? Eu ia estar fazendo uma coisa que estava contradizendo o que eu estava fazendo em agradecimento a ela. Então eu fiz uma pesquisa assim muito, muito por alto, porque o tempo é curto, mas o pouco que eu vou falar eu tenho certeza que Santa Rita vai tocar o coração das famílias, porque semana passada nós tivemos aqui, falando de São Luís e Santa Zélia, um casal abençoadíssimo, que andavam na religião desde muito pequeno. E Santa Rita é praticamente o oposto do que foi São Luís e Santa Zélia. A Mata e Antônio, pais de Santa Rita, eles eram de uma cidade pequenininha, 3 quilômetros mais ou menos ali de Cássia, em Rocaporena. E já casados há 18 anos, ela não engravidava. E ela pedia muito para ser mãe, né? E naquela época todo mundo casa quer ser mãe logo em seguida. E a Mata não teve esse privilégio. Depois de 18 anos ela ficou grávida e nasceu Santa Rita. Foi batizada com o nome de Margarita. Rita era o abreviado de Margarita, por isso Rita. E ela foi batizada em Cássia, porque lá no lugarejo dela não tinha pia batismal. Aí ficou Rita de Cássia. Eles, lavradores, não sabiam ler nem escrever, mas tudo que eles conheciam da fé de Jesus e Maria, eles passaram para Rita. Contavam sempre muitas histórias de santos e santas para Santa Rita. Isso foi uma base da formação de Santa Rita na vida religiosa. Quando eles iam para a lavoura, eles levavam Rita num cestinho. Eu vou falar Rita porque eu tenho muita intimidade com ela, né? Eu acho que ela é minha amiga, eu fico falando com ela em casa, sento, fico conversando, eu tenho ela assim comigo, então vocês não estranhem se às vezes eu falo Rita e vocês não, é Santa Rita. Ela foi como nós, né? E foi santa. E todos os padres pedem, né? Você não quer ser santo? Caminha na santidade. Então vocês vão ver por que ela foi santa. Será que ela conseguiu? Será que a gente vai fazer só um pouquinho para a gente chegar lá? Né? Vamos ver. E Rita ali naquele cestinho, os pais trabalhando na lavoura, o enxame de abelhas brancas foram até aquele cesto. Muitas abelhas davam até mel para ela, na boca dela. Nesse tempo, um lavrador machucou a mão. E ele saiu correndo para poder pedir socorro, que estava sangrando muito. Tinha feito um corte grande na mão dele. Quando ele viu aquele enxame de abelha naquele bebê, é a primeira reação que qualquer um de nós vamos ter, né? Ele começou a espantar aquelas abelhas. Na medida que ele ia fazendo assim com a mão, aquele sangue foi estacando, foi parando, e sem ele perceber, a mão dele ficou sem nenhuma sequela, sem nada, sem nenhuma cicatriz. Já começou dali, porque é como Deus fala, eu te escolhi no ventre de tua mãe. E foi o que ele fez com Rita, o que ele fez comigo e que ele faz com cada um de vocês. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém não tinha o que fazer, falou, vou lá ouvir a Marli falar, que nem sei o que ela vai falar. Né? Então a gente precisa sempre tomar posse de tudo que acontece na vida da gente, por menor que seja, agarra aquilo, porque amanhã você vai precisar lá na frente, pode ter certeza. Nisso Rita foi crescendo e tinha um convento, Maria Madalena, das Agostinianas, em Cássia. Cássia era uma cidadezinha assim mais adiantada, né? E quando ela passava ali, ela se encantava, ela se via naquele convento. E ela pedia a Deus que queria ser religiosa.
Mas os pais já tinham prometido ela em casamento, como era de costume, os pais prometerem as filhas em casamento. E ela já estava prometida para a família Ferdinandes, uma família poderosa de Cássia, uma família rica. E ela, em obediência aos pais, com 15 anos, Rita casou. O nome dele é Paulo. Pode ser coincidência, né? Mas o nome dele é Paulo. E Paulo era uma pessoa rude, agressiva, ignorante. E também o homem, né, naquela época já era mais bravo, ele era cavaleiro. Eles tinham muita rixa política e ele sempre estava em brigas. E quando Rita começou a conhecer melhor, porque aí foi morar na casa dos pais dele, na hora do jantar ou do almoço, nas refeições, eles costumavam a discutir o que tinha acontecido, como que eles tinham feito, saqueado aqui, batido ali. E Rita, às vezes, fazia algum comentário. Além de não poder mulher falar nada, ela não tinha que se meter ali naquela conversa. Por muitas vezes, Paulo tirava a Rita, puxava ela pelos cabelos da mesa, deixava ela trancada no quarto sem comer, porque ela não era obediente às coisas do homem, né? E Santa Rita sempre ajoelhando, rezando, querendo a conversão daquele seu marido, porque ela não admitia tanto ódio, tanto rancor, tanta rixa. E como era São Luís e Santa Zélia, Paulo era alcoólatra, Paulo era boêmio, Paulo era uma pessoa mentirosa, Paulo vivia na orgia, quer dizer, era completamente diferente de Luís, completamente diferente. Mas Rita ali todos os dias ajoelhava, rezava, mentiroso, até que ela aos pouquinhos foi conseguindo converter o coração de Paulo. Quando ele sentiu que ele estava num caminho que não era muito bom, que ele tinha que seguir o que Rita pedia, a primeira coisa que ele fez foi sair de casa. Ele saiu da casa dos pais. Isso para os pais foi um afronto. Eles achavam Rita assim, uma coisa assim, como que ela faz um negócio desse? Como que ela tira o meu filho de casa? Né? E eles foram morar num lugar muito simples. Ela ficou grávida, teve gêmeos, Giacomo Antônio e Paulo Maria. E as crianças vieram com o gênio da família de Paulo, geniosas, agressivas. E como cresceram ali com os tios, com os avós, incentivando, né? Eles pequenininhos, eles já brincavam de espada. Até hoje que a gente tem criança, não dá arma para os seus filhos, né? No dia das crianças, no aniversário da espada, da revólver. Tem tanta coisa mais bonita para oferecer para a criança. Mas eles, desde criança, o avô já queria eles cavaleiros, lutadores. E Rita perturbava muito seu coração, porque ela não queria os filhos dela assim, né? E aí ela começou a ter uma vida diferente, uma vida que ela pediu a Deus, né? O marido convertido, os filhos ali meio contrariados, porque mudou muito a vida deles. A casa era mais simples, as coisas eram mais simples, mas estavam ali. Só que nessa caminhada do Paulo, com tantos inimigos que ele deixou pelo caminho, um dia ele voltando do trabalho, ele foi assassinado. E Rita ficou viúva. Quando ela ficou viúva, a primeira coisa que o sogro fez foi pegar os seus filhos de volta, porque também, para a época, os filhos pertenciam ao pai e à família do pai. Então ela tiraram os filhos de Rita. Ela ficou mais apavorada ainda, porque eles já adolescentes, ela tinha certeza que eles iam continuar a cultivar o ódio, o rancor, a vingança no coração daqueles meninos. E a gente sabe que hoje a molecadinha com 15, 16 anos é muito fácil de ser, né, encaminhada para as coisas mais fáceis. Aí ela ajoelhava, ela pedia a Deus que eles não fossem vingadores como foram os tios. E eles falavam: eu vou vingar a morte do meu pai. Você tirou o meu pai de nós. Porque eles achavam que, como ela saiu da casa dos pais dele, dos avós, que ela tinha levado o pai deles à morte. E Rita ficou ali sozinha. Muitas mulheres na época iam na casa dela
para pedir conselho. O que ela fazia para ter convertido Paulo daquela forma que ela converteu? Porque os maridos, né, delas eram todos cabeça dura. Eu não sei se isso encaixa, eu acredito que não. Qualquer coisa que eu falar será mera semelhança, tá bom? Não estou falando com ninguém, mas os maridos bem cabeça dura, que não gostavam de oração. E ela sempre tinha uma palavra amiga para uma família que ia procurá-la. Ajudava muito os pobres, os doentes, mas nunca deixava a sua oração, o seu jejum. Ia de vez em quando eles deixavam ela visitar os filhos. E nesse meio tempo ela pedia a Deus, falou: Senhor, se for para os meus filhos sujarem as mãos e a alma de sangue, eu gostaria que o Senhor levasse ele embora. E Santa Rita, naquele tempo, passou alguns meses, assolou uma peste na região. Os filhos dela ficaram muito doentes. E eles levaram eles para um convento onde ficavam os doentes, os leprosos. E ela foi visitar os filhos e pediu para os filhos para que eles perdoassem o assassino do pai. E com muita oração, através de muita oração, ela converteu o coração dos 2 filhos. Eles, depois de alguns dias, faleceram e perdoaram o assassino do pai. Ficando sem os filhos e viúva, a primeira coisa que ela fez foi bater no convento que ela tanto sonhou de ser religiosa desde pequenininha. Só que as irmãs agostinianas, a congregação não aceitava. Muitas congregações agora, um pouquinho para cá, que deu uma abertura, mas era só pessoas, moças solteiras. E Rita já tinha tido uma vida, já foi casada, o pessoal sabia de Paulo, como é que ele era, e a congregação não aceitou Rita. Mas ela não desistiu. Passava alguns meses, Rita ia novamente, passava e sempre a porta não era aberta. Uma vez ela muito desesperada no pedido que ela fazia a Deus, ela falava para Deus que ela queria ir para aquele convento. E numa noite em oração, ela em êxtase, quando ela acordou, ela estava no meio do jardim desse convento. Era de madrugada, o convento estava totalmente fechado. E ela estava ali no meio daquele jardim, com o hábito das agostinianas. Quando a Madre Superiora viu aquela cena, ela falou: não é possível, eu não posso falar que ela não vai ficar, porque foi Deus que colocou ela aqui. Não tem uma explicação como que Rita entrou aqui nesse convento. Só que, mesmo tendo acontecido isso, a Madre Superiora duvidou da convicção da vida religiosa que Rita queria ter. Tinha um toco, assim, no jardim, seco, jogado ali, que já ia para a lenha, para o fogo. A irmã pediu que Rita regasse aquele toco durante 1 ano. As irmãs sempre passavam e davam aquele sorriso irônico. Elas regando um toco é coisa para louco. Mas na obediência, Rita regou durante 1 ano esse tronco. Depois de 1 ano ele começou a brotar folhas, ramos. Hoje é uma videira. Quem vai à Cássia, essa videira até hoje está lá e dá frutos. Todos os anos na época da uva. Mesmo assim, Rita não se conformava, ela queria mais. Ela rezava e pedia a Deus que ela queria sentir a dor dele, que ela queria participar das coisas que ele sofreu na sua coroação de espinho. E sempre pedindo, sempre pedindo. Um dia ela, em frente ao crucifixo, ajoelhada, ela pediu com tanto fervor que um espinho saiu da coroa de Jesus e veio aqui na fronte dela, abrindo ali uma ferida muito grande. Saiu muito sangue. E com o tempo aquela ferida começou a ficar com um odor muito ruim. E ela foi isolada das outras pessoas. É como se uma pessoa estiver aqui com um odor, exalando um odor muito forte. Todo mundo se afasta. Então Jesus deu a ela a dor que ela pediu, que ela queria partilhar com Jesus a dor dele. Deu isolamento, porque ela teve que ficar isolada, né? E deu a humilhação. Porque nada pior do que você sentir que a pessoa não te quer, que a pessoa está te rejeitando. Eu tive Covid há uns 20 dias atrás, que se fala menos, aí o povo sai tudo correndo. Eu tive, e eu encontrei uma amiga
E eu fiquei, né? Não podia sair. E quando ela me viu, falou: oi, Marli, tudo bem? Você sumiu? Eu falei: eu tive Covid. Ela quase entrou dentro do mercado, de costa. Falei: calma, eu não tô mais transmitindo. Então você imagine Rita com aquele mau cheiro na ferida, né? Aí, passando o tempo, e as irmãs iam fazer uma peregrinação para Roma, que ia ter um ano jubileu do Papa da época, que ia fazer um ano santo. E ela queria ir. Ela pediu de novo: Senhor, eu com essa ferida, além da dor e desse cheiro que exala, eu não vou poder ir fazer essa peregrinação. Por um tempo, fecha essa ferida, cicatriza para mim participar. A dor o Senhor não precisa tirar, só cicatrizar. Jesus cicatrizou essa ferida. Ele cicatrizou, ela fez essa peregrinação com as outras irmãs, e quando ela voltou, essa ferida abriu novamente. Abriu assim, e muito forte, mais forte do que estava. E ela foi definhando, ficando naquele canto. Ela conviveu com essa ferida durante 15 anos. Durante 15 anos com essa ferida. E as irmãs levavam, tinha uma irmã que levava água, levava comida, ela jejuava muito. Então ela estava assim, já muito fraca, com o físico dela muito fraco. E uma prima dela soube, né, que ela já estava muito debilitada. Aí pediu para visitá-la. A irmã deixou que ela fosse visitada. E ela sempre cuidou de uma roseira no convento. Sempre teve uma roseira que era o coração de Rita. Ela sempre gostou de cuidar dessa roseira. E nas orações que ela fazia já no final da vida dela, ela falou: Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse um sinal, que os meus filhos e meu esposo, a alma deles esteja com Jesus. Eu tenho 2 filhos com Jesus, coincidência ou providência. E o menor, eu não tinha essa preocupação. O meu maior tinha 25 anos, ele teve uma morte repentina, então ele não teve confissão, nada. E eu tinha essa preocupação como mãe. Rita teve com os filhos, eu tive como mãe. Não conhecia Santa Rita ainda, eu tive como mãe. E eu pedi a Deus que como que eu poderia saber que o Daniel estava bem no céu? Se ele estava no céu, se ele estava bem. Hoje eu sei, porque eu falo do meu filho, porque ele está no céu. Eu falo sem medo, eu falo sem tristeza. Eu falo, lógico que saudade eu tenho, senão não tem jeito. Mas eu tenho meu coração tranquilo. É uma coisa que eu tenho assim, muito tranquila comigo. Então é o sinal que Deus me deu. Cada um tem aquele sinal que você pede e Deus te dá. Você que tem que ficar atento como é que você vai pegar o sinal de Deus. Que ele não vem te cutucar e falar, ó o sinal aqui, ele passa. Né? E Rita era sempre muito atenta a tudo que Deus fazia para ela e o que ela pedia. Ela acreditava. Ela pedia e acreditava. Aí essa prima esteve com ela e falou, né? O que você está precisando? O que você quer que eu faça? Ela falou, olha, eu queria que você me trouxesse uma rosa e 2 figos. Só que era inverno, e inverno tem geada, não tem rosa, não tem figo. A prima falou, acho que Rita também foi afetada na mente, né? Ela está tão doente, tão debilitada, que ela não lembra que é inverno. Onde é que eu vou arrumar essa rosa e esse figo? Ela saiu assim muito triste. Só que quando ela colocou o pé fora do convento, ela olhou para a roseira de que Rita cuidava, tinha uma rosa lá muito linda. E no pé de figo, 2 figos grandes e maduros. É o sinal que Deus deu para ela, que os filhos estavam com ele no céu. Então isso para mim é muito forte. Eu vou todos os dias 22 aqui na igreja de Santa Rita agradecer a ela, porque na minha vida ela faz muita coisa e vai fazer sempre. E ela falava para mim, mas a tia Marli está ficando louca. Ainda não, nem louca nem caduca. Mas ela falou aqui atrás da minha orelha assim, o que você pedir, você vai ser atendida. Mas fale de mim para o mundo, para todos os cantos que você for. E é o que eu vou fazer na minha vida, sempre. Então hoje eu vejo assim, mães, porque Rita foi mãe, Rita foi mulher, Rita foi religiosa,
Rita foi filha. E o que ela fez em tudo isso? Ela foi obediente. Ela foi perseverante. Ela não perdeu a esperança dela em momento nenhum, de todas essas dificuldades que ela teve na vida dela. E a gente sabe disso. A gente tem esposa, a gente tem filho um mais maleável, outro mais cabeça dura. Mas não percam a oração. A oração, ela faz qualquer coisa mudar. Uma mulher dentro de uma casa orante, uma mulher que ajoelha e fala com Deus e faz as suas orações diárias, ela edifica a casa. Vocês podem acreditar nisso. Não tem Rita, a gente tem um monte de santas. A gente tem Nossa Senhora, a gente tem um monte de testemunho. É que somos fracos, cabeça dura, e a gente não consegue ver isso. Mas Rita, tudo que ela passou, como filha, mulher, ela depois, e tem aquilo também, que a gente pede as coisas para Deus, e além de querer de imediato, quando ele não dá, também não precisa dar mais. Ela não queria ser religiosa. Depois de quase 30 anos, ela foi religiosa. Então Deus deu para ela ser filha, ser esposa, a mãe e a religiosa que ela tanto queria ser. Ela terminou a vida dela sendo o que ela sempre quis, desde que ela ficou meninota. Então Deus atende as nossas preces, sim, mas até pedir, a gente tem que saber pedir. Porque às vezes a gente pede, não sabe nem o que está pedindo. E não é porque você merece, é o que você precisa. Às vezes Deus está te usando para você ser canal de graça em algum lugar. Então você precisa estar atento a essas coisas, né? Santa Rita, ela faleceu a 22/5/1457, em Cássia. Ela saiu lá do convento, de onde ela estava, para a Basílica de Cássia. Até hoje ela está lá, o corpo dela está intacto. Hoje muito assim, não debilitado, quando está sem água, eu esqueci a palavra agora. Ele está bem desidratado pelo tempo, mas intacto. Muitos milagres de pessoas que puseram a mão ela está numa caixa de cristal, que colocam a mão ali, cegos que enxergaram, pessoas que tinham problema de saúde, de hidropsia, que é aquela água que tem no organismo. Muitos, isso são documentos que tem na Itália. E até hoje Rita faz os seus milagres. Até hoje Santa Rita faz as suas coisas. Então, eu queria, assim, um pouquinho, que eu falei que tem muita coisa dela, muita coisa para ver, para falar. Mas o que é mais forte para a gente é ser mãe, religiosa, filha e... Mãe religiosa, filho, eu esqueci o outro, que foi Rita. Então a gente procurar, não falar, eu não consigo ser mãe porque o filho é assim, esse daqui eu vou desistir porque não tem mais jeito. Tudo tem jeito na vida da gente, tudo tem jeito. E saber o esperar em Deus, saber a hora de Deus. Nem tudo para mim vai ser agora. Eu vim conhecer Deus há muito pouco tempo, eu estou na caminhada há muito pouco tempo. Eu tive que passar por 2 perdas muito grandes. Porque quem é mãe aqui sabe que ter filhos e os filhos falecerem é muito difícil. A gente ter essa aceitação, como também ter um filho na droga, como também ter um filho preso. Cada mãe tem a sua dor. A dor é aquele momento. Não é a dor que você vai sempre sentir. Você vai trabalhando essa dor e com o amor você vai ficando uma pessoa melhor. E você passando isso para outras pessoas que estão com essa dor, você consegue não ser quase igual a Santa Rita, não igual, né? Porque para ela ser santa, ela passou por tudo isso. E para a gente ser santo, tem que passar por tudo isso que ela passou e mais um pouquinho. Será que a gente está disposto a fazer isso? A gente joga para cima rápido tanta coisa. A gente joga para o alto tanta coisa tão rapidamente. A gente não é perseverante na oração. A gente pede as coisas e não confia. Não temos essa mania de pedir e falar, puxa, faz 1 ano que eu pedi. O que é 1 ano para Deus? Né? Será que eu mereço aquilo? Será que eu estou necessitada daquilo naquele momento? Hoje a gente faz parte de uma fraternidade, Nossa Senhora dos Navegantes, como eu já falei.
E às vezes a gente acompanha casais, né? A gente tem que ter aquela paciência de acompanhar aquele casal. O casal ainda não está muito que sintonia. Então, o que você faz? Não quer saber? Então não é assim. Vamos trabalhar com ele, vamos ter paciência, vamos fazer oração. Vamos fazer oração os 4, 5, 6 juntos. Porque onde 2 ou mais estiverem, eu estou presente. Mas não desistir. Ou então, eu não vou mais porque a Marli fica me cobrando que eu tenho que fazer. Eu não estou cobrando nada. Eu estou cobrando que você seja de Deus. E é para você, não é para mim, é para você, né? De chegar e olhar e falar, nossa, que pessoa santa é aquela, né? Uma pessoa disposta, uma pessoa que está sempre disposta a servir Jesus. Isso que é bonito, isso que é legal. Então é isso que a gente faz, isso que a gente quer. E eu não sei se todos conhecem a imagem de Santa Rita. Ela tem o hábito preto e branco, né? Ela tem o crucifixo, uma coroa aqui, né? Aqui ela tem o crucifixo. Tem algumas que tem rosas, algumas imagens você vê com rosas, outras não. O crucifixo que ela carrega é o amor que ela dedicava a Deus, a Cristo. Ela tinha um amor assim imenso por Ele. Então ela usava aquele crucifixo nas orações dela, tanto que o crucifixo foi onde veio aquele espinho nela, né? A coroa que ela usa, que ela tem aqui do lado, quando ela fazia as orações dela, ela contemplava, ela pedia Jesus pela humanidade. Quer dizer, ela sempre fazia para o outro, ela sempre pedia para o outro, nunca para ela. Depois ela tem a veste dela preta, foi onde ela fez os votos perpétuos dela de castidade, obediência e pobreza. O branco era a pureza do seu coração. E o estigma, né, que é aqui, onde tinha a ferida dela, foi onde ela pediu para Jesus, né, e esse estigma ficou. Na morte dela ficou cicatrizado. Hoje falam que quando você vai até Cássia, quando você vai na basílica, sente-se um ar bem suave de um perfume. A rosa dela, essas rosas que ela cuidava no convento, até hoje, no inverno, dá rosa. Dá uma rosa, 2 rosas, mas dá rosa. Mas aí o pessoal fala, mas não dá um monte de rosa. Pra gente ver como a gente é tão... Não tem que dar nenhuma, porque é inverno. Mas sempre tem uma rosa, 2 rosas ali, né? Então era isso que eu queria passar para vocês. É bem pouquinho, mas eu sei um monte de coisa a mais. Eu trouxe isso aqui, ó. Acho que tem umas 5 páginas. Eu falei, não vou falar. Eu falei com ela, o Paulo tinha saído. Eu falei, meu Deus, eu não vou falar. Tinha a data. Eu falei, não vou falar a data, eu vou me enrolar. Aí o Paulo chegou, eu falei, Paulo, Santa Rita falou para não falar data nenhuma, porque eu vou falar dela. E foi o que eu fiz, falar da perseverança dela, da oração dela, da esperança dela. No nosso domingo passado, a 2ª leitura, quem foi à missa viu. Coríntios, São Paulo a Coríntios. Fé, caridade e esperança. Não faltou para Rita. Não faltou. Em nenhum momento da vida dela faltou a fé, a esperança e a caridade. Porque tudo que ela fazia era por amor. Tudo. Como falava São Luís de Santa Zélia, como o pregador falou semana passada. Você vai lavar uma louça, lava com amor. E é isso que funciona na vida da gente hoje. É tudo que for fazer, é por amor. Aqui no Brasil, a gente tem 3 santuários de Rita, com réplicas das suas relíquias. Tem uma no sul, em Ludarnelli, que fica no Paraná. A gente tem outra no sudeste, que é Minas Gerais, Santa Rita de Caldas. E temos uma no nordeste, ali no Rio Grande do Norte, no agreste de Natal, a 120 e poucos quilômetros de Natal. Lá, a imagem de Santa Rita é nada mais, nada menos de que 56 metros de altura. E imagem sacra é a maior imagem do mundo. Então a gente podia fazer uma excursão aí para o Rio Grande do Norte conhecer. Lá é bom, lá é bom.
Quando a gente pega, gasta a vida da gente, a gente fala, gasta as coisas do mundo. Mas eu não vou me divertir? Eu não pode, você pode. Eu fui pro Rio Grande do Norte andar de buggy. Ela estava lá. Hoje, a condição é bem mais diferente. Eu não tô com aquele dinheiro que eu tava. Mas está na mão de Rita, quem sabe, né? Mas eu fiz isso. Quantas vezes a gente faz as coisas do mundo, passa por ali, vai à Bahia, passa por Irmanduço e nem lembra. Aí quando você vê na televisão, fala, nossa, eu estive ali, nem fui ver, nem fui visitar. Então, para as coisas de Deus, realmente a gente precisa ficar mais atento, a gente precisa ter mais atenção, porque Ele não deixa a gente um minuto. Ele está com o olhão dele assim, ó, 24 horas com a gente. E a gente, às vezes, por muito pouquinho, a gente quer virar as costas para Ele. Então, eu gostaria de ter deixado para vocês essa mensagem de Rita, para que vocês fizessem um esforço quando fossem jogar tudo pro alto, brigar com aquele marido cabeça dura, muito embora aqui não tem, só como fala o padre Paulinho, só no Alasca, aqui, Missão Belém, não existe marido cabeça dura, nem jovens cabeça dura, né, jovens? Então, são todos muito bons. Então, que a gente não desista, seja perseverante, que a gente seja, que leve a nossa alegria, né? Porque não adianta eu falar e não fazer, né? Eu tenho que ser testemunha viva, eu tenho que ter atitude, como pediu o diário nosso hoje, que é Missão Belém, lê o diário. Eu preciso ter atitudes para poder mostrar, não para ninguém, mas para mim e para Deus, que eu consigo, porque Rita conseguiu tudo. Então se a gente quiser, a gente consegue tudo. A gente trouxe uma imagem de Santa Rita para ser sorteada entre vocês. Quem chegou depois, dá o nome para Cris. E quem está em casa, depois eu faço, vocês coloquem aí no chat quem está assistindo. A gente faz um sorteio de vocês, né, Paulinho? Porque quem fez a casinha foi o nosso José da Missão Belém, né? Aí a gente faz uma bem bonitinha para quem estiver assistindo. Eu pedi para os meninos que fizessem a música, que cantassem, eu não sei se ele... Porque eu tenho essa mania. Todo lugar que eu vou, eu falo, canta essa música. Tem gente que fala, ai meu Deus, essa música eu não sei, essa música é difícil. E eu pedi, e tomara que a gente consiga fazer, que vocês fechem os olhos e prestem atenção na letra, o que ela pede pra gente, tá bom? Então, o pessoal só está pedindo, como ela fez tantos testemunhos que a gente não conheceu, está documentado. Eu conheço muito. Quem vai em casa sabe, eu tenho um altarzinho, eu tenho Santa Rita. Dificilmente não tem um bilhetinho com o nome de um casal, o nome de alguém, para ela estar intercedendo. Eu faço o terço dela todos os dias. E a pessoa liga, Marli, vamos fazer Santa Rita, Marli, vamos fazer a novena de Santa Rita. Eu tenho um terço bem fácil de fazer, que vocês peguem o terço, faz o credo, o Pai Nosso, as 3 Ave Marias, e onde é o Pai Nosso, vocês rezam, Rita dos impossíveis, por Deus muito estimada, sois minha protetora, Rita minha advogada. E nos 10, Rita minha advogada, Rita minha advogada. Eu fiz esse terço quando eu estava com o meu processo de nulidade. Quando eu comecei a fazer, acho que não demorou um ano, saiu a minha nulidade e eu casei, que eu sou de segunda união. Isso foi uma pequena coisa que ela fez, né? E eu tenho, quem conhece a nossa mãe Elaine, da Missão Belém, acho que a maioria da gente aqui conheceu a mãe Elaine. Eu sou voluntária da Casa das Vozinhas. E ela morando aqui ainda, ela tinha uma ferida na perna dela, pequenininha, e ela é diabética. E a gente cuidando daquela ferida, só que aquela ferida foi abrindo, ela não parava, né? Que ela tinha rodinha no pé. Quem conheceu a dona Elaine sabe, ela andava, ela conhecia a Zona Leste inteira. Então aquela ferida dela abriu e ela teve muita dificuldade. Quando ela mudou lá para a Zona Leste, que eu não lembro agora o bairro, São Mateus, aí aquela ferida ficou muito grande.
Ela vivia com ela sempre enfaixada, andando mancando. Ela fazia curativos que doía, porque vinha toda uma crosta assim que tinha que ser limpo e depois pôr uma pomada. E muitas vezes a gente chegava na casa dela, ela não estava andando com aquela perna para o alto e realmente tinha um cheiro meio desagradável. Aí eu falei: Dona Elaine, vamos fazer a novena de Santa Rita? A senhora faz aqui e eu faço na minha casa, né? Na capela dela, ela tem uma capela na casa dela na frente. Aí nós começamos a fazer essa novena. Passou um tempo, a perna da Dona Elaine ficou cicatrizada. Foi cicatrizada. Ela fez esse testemunho num dos retiros que ela participava em Jundiaí, com o pessoal que é da casa de acolhida, que tem esse retiro para eles. Ela fez esse testemunho e a gente via a perna dela curada, que você não falava que ali tinha uma ferida. Eu tenho um amigo também, que ano passado ele ia casar, ele casou, e um mês antes dele casar, ele perdeu o emprego e ficou em depressão. Começou a entrar em depressão, ficar desesperado. Eu falei: vamos fazer a novena de Santa Rita. Tudo eu falo: vamos fazer a novena de Santa Rita. Vamos fazer a novena de Santa Rita. Ele muito desanimado. Eu falei: você faz daí, eu faço aqui de casa. E já comecei a fazer a novena. Aí eu ia no santuário dela, aqui na igreja. Aí eu falei assim: me dá o seu currículo, seu nome, seu currículo. Não precisa pôr assim, você só põe o que você faz, né, para mim pôr lá nos braços dela. Qualquer dia, quem vai comigo, o Paulo e a Rosana, que é minha amiga que está aqui, qualquer dia eu vou ser presa, porque eu subo, que é alto, para pôr as coisas aqui no braço de Santa Rita. Qualquer dia eles vão me tirar de lá e falar: ó, não pode fazer isso. Aí eu desesperada, porque ele não passou o currículo. Eu falei: meu Deus. Aí eu cheguei e falei: Santa Rita, eu não sei onde ele mora. O nome dele eu só sei o primeiro nome e não sei a profissão, mas está aqui. Ajuda esse seu filho. E deixei ali. Acho que um pouquinho antes de um mês ele casar, ele conseguiu só 7 entrevistas. 7. E 7 pra gente, a gente sabe, né? É um número perfeito de Deus. Ele me ligou feliz: Marli, eu tô com 7 entrevistas para me escolher o salário, se tá perto de casa, e a profissão que eu exerço, que eu vou exercer. Eu falei assim: e você não me mandou o currículo para Santa Rita, né? Ele falou: eu estava tão desanimado, eu li a sua mensagem, mas eu não fiquei com ânimo para mandar esse currículo. Ele deve estar assistindo e qualquer hora por aí vocês vão ver ele falar desse testemunho, porque isso aconteceu tem um pouquinho de um ano. E várias outras coisas da gente estar rezando, da gente estar fazendo oração. E muitas amigas minhas de pegar ela assim, beijar, falar: ai, Ritinha, como eu te amo, porque consegue essa graça. Então é isso que eu desejo de coração para cada um de vocês, para não desanimar na sua caminhada, para não desistir de nada, por mais difícil que seja, porque Santa Rita é intercessora nossa. Ela está ali intercedendo todos os dias por nós. E eu esqueci de uma coisa: a Rosa, que às vezes tem algumas imagens e outras não, é quando ela estava rezando, a contemplação que ela fazia era pelos pecadores do mundo. Quer dizer, ela sempre pensou em todos nós. Amém.